Hoje, na Igreja Católica e Apostólica Romana, nesse dia 11 de outubro, a Igreja comemora a maternidade da bem-aventurada Virgem Maria. Neste dia em particular, e neste concílio de Éfeso, foi proclamada diante de todo o concílio e pela voz unânime de todos os doutores que ali estavam presentes, todos os bispos, e principalmente dos legados papais, que a Virgem Maria, bendita e imaculada, era mãe do Verbo encarnado, portanto, mãe de Deus, não em divisão, não mãe do Cristo, não mãe do homem Jesus Cristo, mas mãe de Deus, porque há união hipostática entre Deus e o homem. Assim como o corpo e a alma formam um só Deus, um só homem, assim homem e Deus formam um só Cristo. Assim que foi proclamado no Sacrosanto Concílio de Éfeso, que ocorreu no ano aproximadamente de 471. Este concílio foi promulgado contra Nestório, homem carrasco e cruel contra os cristãos. Digo cruel contra os cristãos porque ele mesmo, deixando de ser cristão, deixando de seguir a verdade, deixando de seguir o Evangelho, começou a promulgar a sua própria verdade, a sua própria doutrina, a sua própria lei. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi encarnado no seio de Maria Virgem, ele foi encarnado o Cristo, Deus eterno. O Verbo desceu e no seio da Virgem Maria tomou a carne, tomou a nossa aparência humana, tomou a nossa humanidade. Este mesmo Verbo, como diz o Evangelho de São João, ele estava desde o princípio, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este mesmo Verbo, que o Evangelho de São João coloca-nos como Verbo, esse mesmo Cristo que o Evangelho de São João nos coloca como Verbo, assim proclama o Evangelho segundo São Lucas, quando diz que eis que vós dareis à luz a um filho, e o porás o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Quando vemos tudo isso, e principalmente a forma como foi concebido essa criança no Verbo de Maria Virgem, ou seja, sem o conluio de homem algum, a Virgem bendita concebeu por obra do Divino Espírito Santo. Portanto, desde o princípio em que Cristo encarnou, que o Verbo encarnou, ali estava o próprio Deus. Nestório, ao contrário, ele começou a pregar uma coisa diferente. Começou a dizer por aí que aquele Verbo, aquele Cristo, era somente uma marionete do Verbo encarnado. Aquela criatura que estava ali, aquele homem, não passava de homem, mas antes ele era marionete da divindade. E, portanto, eram duas pessoas bem diferentes. E, assim proclamando, disse: a Virgem bendita não é mãe de Deus, mas era mãe somente da marionete que era usada por Deus. Vemos ali a loucura e a insanidade do homem, que quer promulgar coisas contrárias ao Evangelho. Nem um jota, nem um ápice, nada daquilo que foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo, pelos apóstolos, ou antes deles pelos profetas, pode ser alterado. Nem mesmo uma vírgula da lei pode ser mudada, se não for pela própria vontade de Deus, que não quer que seja mudada. Portanto, nós não podemos confiar nas doutrinas espúrias de homens. Este Nestório, depois de começar a promulgar a sua heresia, encontrou adversários, não somente entre bispos e padres, não somente foi condenado pelos concílios de Éfeso e outros, não somente foi perseguido pelo Santo Padre, mas também, mesmo os leigos, mesmo aqueles que estavam sentados no banco da igreja e que escutavam aquela blasfêmia que ele dizia, que Cristo não era Deus e que a Virgem não era mãe de Deus, os próprios leigos que ali escutavam levantaram-se contra ele e gritaram: este homem blasfema, e é uma blasfêmia que não pode ser negada. Este homem diz coisas contrárias ao Espírito Santo,
e coisas contrárias ao próprio Evangelho. E aqueles próprios leigos levantaram-se e saíram da igreja. O Nestório foi atrás deles e tentou, por divina força, forçá-los a receber o Santíssimo Sacramento. Porque no Santíssimo Sacramento nós não recebemos somente Jesus Cristo, Verbo encarnado. Recebemos sim, mas também nós estamos em comunhão. Quando nós recebemos o Santíssimo Corpo, sangue, alma, divindade de um herege, nós estamos compactuando com sua heresia. Por isso nós não podemos comungar dos hereges. Por isso nós não podemos comungar destes que comunga na seita do Vaticano II. Porque afinal de contas, se nós comemos da casa do assassino, as pessoas de fora julgam-nos como assassinos, e assassinos somos. Se nós andamos com ladrões, ladrões seremos chamados. Se nós andamos com santos, santos seremos chamados. Assim, se nós comungamos das mãos daqueles que professam coisas contrárias à lei de Deus, professam blasfêmias, professam maldades, nós seremos maldosos com eles. Se nós não somos maldosos de atos, não somos maldosos de pensamentos, somos ao menos maldosos de coração. Porque, afinal de contas, aqueles que comungaram das mãos de Nestório, comungaram da sua maldade no seu coração. Falaram assim: ele é bispo e nós queremos receber Jesus. Não importa o que ele prega, e vamos ali comungar. E isso prova para ele que ele está certo. E isso envaidece o maldito. E isso faz com que só mais facilmente desça para o inferno. Se nós queremos ter caridade para com o herege, afastemo-nos dele. Rezemos por ele, rezemos pela sua conversão, mas não com ele. Nunca nós devemos comungar com hereges, com apóstatas, com cismáticos. Antes, devemos traçar o sinal da cruz sobre nossa fronte e fugir a 1000 léguas daquele lugar. Porque não condiz com a bondade do Evangelho, com a bondade de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós aceitarmos o erro contra a sua pessoa. Se nós queremos honrar a Deus, honrar sua diviníssima Mãe, que foi por Deus constituída como Imaculada, queremos honrar tudo aquilo que veio ensinado desde os patriarcas e profetas, passando por nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, até chegar os dias de hoje. Queremos confirmar tudo isto? Afastemo-nos do erro. Afastemo-nos da maldade. Assim como Justino e outros companheiros seus afastaram-se de Nestório, e por causa disso muitos foram mortos, assim também nós afastemo-nos deles. Deixemos para trás toda essa maldade, essa blasfêmia do Vaticano II, essas blasfêmias que são proferidas em todos esses modernistas que negam a existência do inferno, negam a existência de Deus, negam a existência que Jesus Cristo se encarnou, negam que Jesus Cristo é Deus, negam a Imaculada Conceição da Virgem Maria, negam a sua corredenção de acordo com seus méritos de congro, negam tudo aquilo que desde os princípios é pregado até os dias de hoje. Se nós queremos agradar a Deus, agradar sua mãe e estar dentro no seio da igreja, como filhos da igreja, como batizados e cristãos que somos, alguns confirmados e alguns como ministros deste mesmo Cristo, se nós queremos permanecer fiéis até o fim, nós devemos afastar-nos de tudo aquilo que não vem de Deus. Infelizmente, por um lado, para a nossa carne, que deseja agradar a todos, deseja estar fazendo bem a todos, nós temos que fazer com que se arranquem nossos ossos, como dizia Santa Teresa, pregar nosso pé no chão e fazer com que a felicidade do nosso espírito seja plena. Nós não podemos servir a Deus e ao respeito humano, porque se nós servimos a Deus e ao respeito humano, nós deixaremos de servir a Deus para poder agradar aos homens, e assim perderemos a Deus. Portanto, caríssimos, façamos o possível em nossas orações para podermos fazer o bem primeiramente a Deus,
A caridade, primeiramente a Deus, e depois nós façamos a caridade para com o nosso próximo. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas detestamos ao próximo, então não amamos verdadeiramente a Deus. E para amar nosso próximo, nós temos que amá-los pela sua salvação. Portanto, caríssimos, rezemos muito e rezemos mais ainda do que nós é necessário rezar para pedir a conversão a Deus de todos os corações endurecidos, que Ele for capaz de converter com a sua bondade, que estes corações endurecidos possam ficar moles e mansos, e que o Espírito Santo possa vir até eles e infundir sobre eles a sua luz que não se apaga, a sua luz que ilumina as trevas de nossa mente, a sua luz que pode dar-nos os 7 dons do Espírito Santo e fazer com que nós, desprezando o mundo e as suas ilusões, possamos servir a Deus com a sua verdade infalível. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.